Bom, família, grande é a satisfação falar mais uma vez, grande é a satisfação em ter fundado esse projeto para que você possa ser uma pessoa pensante, para que você possa sair dos rótulos das capas e ser uma pessoa pensante, mergulhada nas questões, se aprofundando nas questões e assim tendo uma reflexão mais acurada para que possamos encontrar saídas para as nossas aflições atualmente. E falando nisso, eu pergunto para você, nos últimos 3 anos mais ou menos, quantas vezes você já ouviu falar a seguinte frase: eu estou com medo que o Brasil vire um país comunista. Se votar no PT de novo, o país vai virar uma Venezuela. Estamos perto de ser uma Venezuela. Nós, os conservadores, somos a última barreira entre o comunismo no Brasil. Quantas vezes você já ouviu falar essas frases? Quantas propagações dessas ideias errôneas, erradas, sem fundamento, base e critério foram ditas por aí, simplesmente para assustar as pessoas? Quantas? É, as pessoas que as propagam é, de propósito, de uma forma mensurada e calculada. Por quê? Porque eles sabem, a elite do Brasil sabe que a massa é ignorante politicamente e fácil de ser manipulada. E por isso colocam esse tipo de coisa como se fosse verdade para assustar as pessoas. E aí, puxando na história recente do nosso país, você verifica que esse tipo de colocação não tem base, não tem laço histórico, não tem critério, não tem fundamento para nada. É que pura e simplesmente para desconstruir uma narrativa de defesa de direitos, de redução da desigualdade social, coloca-se que o Brasil está virando um comunismo simplesmente porque a oposição pensa em reduzir a desigualdade social. E aí vou trazer para você aqui elementos concretos da história recente do nosso país para que você saiba realmente que nunca estivemos perto de nos tornarmos um país socialista ou comunista. Desde o final da ditadura até o início ali da redemocratização, ou seja, depois que o Brasil passa a ter eleições diretas para a presidência da República, nesse período houve muitas manifestações, principalmente em 86, que teve as diretas já. Um país que tem aspirações comunistas iriam fazer manifestações pedindo eleições diretas? É sério isso? Essa é a primeira colocação. Em 88, é elaborada e escrita a nova Constituição Brasileira, colocada pelos parlamentares. Num país comunista, teríamos essa liberdade, que é a Constituição cujo estamos submetidos até hoje, e é uma Constituição que defende o comunismo? Essa é outra ponderação. Já em 89, aí tivemos a campanha eleitoral para decidirmos o presidente da República que assumiria o país em 90. Participaram dessa campanha, dessas eleições, o Lula, o Brizola, o Maluf, o Collor e etc. Eu pergunto para você, qual dessas pessoas são ou é comunista? Quem desses tem aspirações comunistas? Fala para mim. Um outro aspecto que eu chamo sua atenção. Quando o mercado, ou seja, quando os empresários veem no Brasil um processo político sendo em curso para que a democracia volte a imperar no país,
os empresários enxergam aqui uma grande possibilidade de fazer lucro, de ganhar dinheiro e de influenciar a política no nosso país, como é influenciada até hoje pelos financiadores de campanha. Então veja bem o cenário. Você tem um país que é regido pelos militares, por uma ditadura militar, e aí durante o processo de redemocratização, sinaliza-se para os empresários de que com a democracia os empresários podem investir mais e aí influenciar ainda mais no nosso país, ter uma influência ainda maior no nosso país. E com isso, eles se juntam para financiar a campanha daqueles que vão defender os interesses dos empresários. E no caso foi o quem? Foi o Collor, que foi financiado e patrocinado por empresários para defender um projeto liberal, um projeto de privatização, que eles chamaram de abertura da economia. E aí você viu onde deu o presidente Collor. Já com o Fernando Henrique Cardoso, houveram diversas privatizações aqui no nosso país. Em São Paulo houve a privatização do Banespa, no Rio de Janeiro houve a privatização do Banerj. Nesse período houve a privatização das telecomunicações, houve a privatização da Vale do Rio Doce, e fora outras privatizações que houveram nesse período, dentro do governo Fernando Henrique. E aí já em 2003, quando o Lula assume o governo, e aí vale ressaltar que o Lula vem tentando ser presidente da República desde 89, e ele perde todas as eleições, e ele, nesse período, ele repara que se ele não se alinhar, se ele não estiver aliados empresariais ao seu lado, ele não conseguiria ser eleito. E esse é o ponto. Porque desde esse período, o Lula faz alianças políticas com os sociais-democratas, inclusive o Brizola, que em 98 foi o seu vice-presidente na chapa. E também perde a eleição. E o Lula, em 2003, assume o mandato porque ele sempre... Olha, veja bem. Na campanha de 2002, o Lula faz aliança com os empresários e o empresário chamado José de Alencar, que foi o vice-presidente no seu governo. Um grande empresário do ramo têxtil que avaliza para o mercado de que o país não iria se tornar um país comunista, que essa era a garantia do mercado para que o Lula pudesse ser eleito. E aí quando há essa aliança, a parte mais conservadora do PT, ou seja, a parte mais radical do PT, racha o partido no meio e se distancia. E nesse distanciamento, não houve só apenas um distanciamento, houve uma rupção, uma interrupção na aliança dentro do PT. E onde esses mais radicais, mais socialistas, se retiram do PT e formam um outro partido, o partido chamado PSOL em 2004. Ou seja, a ala mais socialista, mais radical dentro do PT, não concorda com a aliança feita com o José de Alencar, e entre outros motivos. Então eles saem do PT e fundam o PSOL em 2004. E durante o governo Lula, houve uma mitigação da desigualdade social, ou seja, houve uma redução da desigualdade social. E ao mesmo tempo, os banqueiros lucraram exponencialmente, porque a abertura de crédito propiciou que os mais pobres pudessem ter mais oportunidades de ganhos, e fazendo com que dessa maneira os banqueiros pudessem ter lucros exorbitantes devido à expansão da economia, a expansão do crédito. E aí eu pergunto para você, onde nesse período houve uma sinalização de que o Brasil ia virar um país comunista? Onde nesse período que o Brasil ia virar um país socialista? Sabe o que acontece?
é que quando se trata da redução da desigualdade social, ou seja, a ascensão dos mais pobres a camadas superiores da sociedade, fazendo com que os mais pobres briguem de igual para igual com o filho do patrão, com o filho do burguês, assusta a burguesia. A ideia do burguês de ver o filho dele competindo com o favelado na faculdade assusta ele. Então ele precisa criar narrativas para que haja uma desconstrução desse projeto de redução da desigualdade social. E aí onde eles assustam as pessoas dizendo que o país está perto de ser uma Venezuela. Pensa nisso daí. Deixe de ser gado e mostre esse vídeo para aqueles seus amigos que são gado, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva. Firmeza? Olha a reflexão aí, gente. O Brasil nunca esteve perto de ser um país comunista. Firmeza? Um beijo no seu coração.